Olá, crianças, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre os bichinhos do jardim. Lembra? Os animais incríveis, os pequenos animais incríveis. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao verbete. Lembra qual foi o animalzinho incrível que eu falei na aula anterior do ler e escrever? É algum desses aqui? O que é que faz? Conhece esses bichinhos? Lembraram? Então, a cigarra. Aqui está uma informação sobre ela. Assim como a maioria dos outros insetos, esses animais possuem um papel positivo e negativo no nosso ecossistema. Aqui, elas são essenciais para servirem de alimento para outros predadores, aves, aranhas, répteis, entre outros. Mas, em contrapartida, são consideradas pragas no cultivo de plantações. Então, no livro Ler e Escrever, vocês, que é junto com o EMAI, na página 141, Língua Portuguesa. Atividade 3C. Planejamento e textualização coletiva de um verbete de enciclopédia. Nesta atividade, vocês escreverão um verbete com auxílio da professora. Para isso, utilizarão as informações listadas na atividade 3A. Não se esqueça de pensar em quais informações são mais importantes e de como deve estar escritas. Na sequência da atividade, vocês terão a oportunidade de realizar essa atividade, tá? Aqui eu vou trazer algumas informações para vocês sobre esse verbete. A atividade 3.3D, revisão coletiva do verbete produzido. Agora vocês e seus colegas, com a ajuda da professora, verificarão a maneira como está escrito o verbete. Se há necessidade de melhorar a sua escrita para que o leitor compreenda melhor o texto. Então, aqui não tem assim como nós realizarmos de momento, pois estamos, não estamos no presencial, tá? Mas eu vou dar uma ideia aqui para vocês de como se apresenta esse verbete. E aí eu vou trazer várias informações de vocês, como vocês já viram, mas da maneira como se apresenta a essas informações na enciclopédia. Mas antes vamos fazer uma retomada para vocês lembrarem, né? O que é? O que é um verbete, né? O que é esse verbete? É um gênero textual de natureza expositiva, encontrado em enciclopédias, dicionários, glossários e em outros suportes destinados à divulgação de conhecimento. Eles têm como objetivo apresentar definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando linguagem objetiva e impessoal. Como que se apresenta nos dicionários esse verbete? Os verbetes abordam questões ligadas à linguística, trazendo significados das palavras, né? Então, se vocês procurem lá no dicionário o que é a cigarra, vai trazer o significado. Nas enciclopédias, os verbetes trazem um conjunto de explicações
com informações mais específicas de uma determinada área da ciência. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês foi da enciclopédia. Nas enciclopédias, os verbetes, em muitos casos, são acompanhados por fotos e ilustrações. São organizados geralmente em ordem alfabética, ajudando na busca dos textos. Tá? Aí facilita, é igual no dicionário, né? Então você busca vai estar tudo sobre começado com a letrinha A. Traz informações produzidas por especialistas e pelo caráter científico. Ajuda na divulgação das informações. São escritos para informar e divulgar conhecimentos de um determinado tema. Orientações para a produção escrita de uma verbete. As informações devem ser explicativas e descritivas. O texto breve, organizado em parágrafos. A linguagem científica e formal, sem o uso de expressões informais, como, por exemplo, gírias. Substituições de termos científicos e formais por sinônimos, com o objetivo de tornar as informações mais compreensíveis. Então, se vocês vão ver, é uma linguagem bem científica, né? Então, para que eu vou apresentar para vocês sobre a cigarra. Aqui, fatos surpreendentes sobre as cigarras. Então, essa informação eu trouxe de um biólogo, uma pessoa que estuda, né, sobre os insetos. Então, é a parte mais científica. As cigarras são animais incríveis, além de produzirem aquele barulho bem específico da espécie, ainda é um dos animais mais interessantes de todos os insetos. É bem provável que você já tenha visto uma ou várias cigarras de perto, já que esses pequenos insetos podem ser encontrados facilmente em locais baixos, ou seja, mais próximo ao chão, já que é nesse local que elas passam a maior parte de toda a sua vida. Olha só aqui, que lindas, ó. Cigarras são incríveis. Encontrar uma cigarra não é muito difícil, principalmente se onde você mora existe boa área verde. Afinal, esse é o melhor e o mais propício ambiente para facilitar a reprodução. As cigarras buscam raízes de árvores para se fixar e sugar sua seiva. Nós amamos esses pequenos animais e separamos logo abaixo uma série de curiosidades incríveis sobre as cigarras que você precisa conhecer. Então aí eu separei para vocês um exemplo na enciclopédia. Ó, aqui já é a maneira que se apresenta na enciclopédia, tá? Aqui foi da Wikipédia que eu peguei, tá? A etimologia, a cigarra, originou-se do termo latino cicaro. As características, existem mais de 1.500 tipos diferentes de cigarra. Já foram detectados exemplares com desde 20 milímetros até 130 milímetros de comprimento. Normalmente são encontradas em regiões de florestas tropicais, mas também podem ser encontradas em outros tipos de vegetações. No compartimento interno da barriga do macho desenvolve-se os músculos e os elementos que soltam o som do canto da cigarra, que serve para atrair a fêmea. Além disso, ele também canta quando é atacado ou capturado por inimigos naturais.
que são os predadores. De outro lado, o compartimento da barriga da fêmea fica lotado de ovos e a parte traseira desenvolve-se como ovulador. Aqui uma cigarra em processo de equidízese. Aqui, ó, dá para vocês verem bem nessa imagem aqui. A cigarra, ela é o que? Um inseto de metamorfose incompleta, ó. Ela do ovo vai para a ninfa e depois inseto adulto. As fêmeas põem seus ovos e morrem logo depois. Os ovos se eclodem. Os insetos jovens ou ninfas caem no chão e entram na terra, como vocês já viram, né, naquele texto sobre as cigarras. As ninfas vivem na terra por 1 a 17 anos, de 1 ano a 17 anos, depende da espécie, se alimentando da seiva de raízes. Depois desse período, elas cavam túneis, sobem árvores e sofrem uma metamorfose, a equidise, se tornando adultas e prontas para o acasalamento. O acasalamento ocorre geralmente durante os meses quentes do ano, o que varia de acordo com a região geográfica. As cigarras masculinas começam a cantar com um ruído zumbindo, agudo, alto para atrair fêmeas. As fêmeas também fazem um pequeno som, mas bem baixo. As cigarras masculinas cantam vibrando as membranas no lado de baixo do primeiro segmento abdominal. As cigarras masculinas são também capazes de fazer um grito alto quando perturbadas. Acredita-se que este grito pode ser eficaz diante de determinados predadores. No caso do Japão, normalmente as cigarras adultas aparecem no verão, mas também existem tipos de cigarra que aparecem na primavera, como aqui tá um nome, ó, tá? Um nome científico. E os que aparecem no outono, como a cigarra coreana, tá? O nome dela. Com o aquecimento global avançando nestes anos, já está comum encontrar cigarras cantando nos meses de outubro. O normal é a forma adulta de viver entre 1 a 2 semanas devido à dificuldade natural de maturação, mas nos campos diz que a cigarra sobrevive por quase um mês. Além disso, o período como ninfa, vivendo dentro da terra, dura entre 3 a 17 anos e no caso do aburazemia, que está o nome científico, é de 6 anos. Ao contrário do que se pensa ser uma sobrevivência curta, é na realidade uma das mais longas entre os insetos. Para finalizar, né, no Brasil, na época da primavera, que é a época, o mês que nós estamos, né, nós estamos na estação da primavera, as cigarras ficam em intensa agitação e os machos, que possuem aparelho estrudulatório em seu abdômen, emitem sons para atrair as fêmeas. Cada espécie de cigarra tem um canto diferente, sendo que as maiores fazem mais barulho, principalmente nos dias mais quentes. As cigarras são os únicos insetos que produzem um som alto e estridente. O som que as cigarras produzem serve para atrair a fêmea e para manter predadores longe. É uma defesa, né? O barulho feito pelas cigarras é alto, por isso tanto os machos quanto as fêmeas possuem um par de membranas que funcionam como orelhas, para que o som estridente não provoque danos ao inseto. Os machos de cigarras cantam não só para atrair as fêmeas,
mas também para manter seus predadores bem longe, principalmente as aves. Ao cantar, o som alto e estridente da cigarra machuca o ouvido sensível das aves, além de atrapalhar na comunicação do grupo. Como é a alimentação? As cigarras não se alimentam de moscas, vermes ou grãos. Enquanto jovens, elas sugam a seiva das plantas pelas raízes e injetam toxinas. Na fase adulta, elas também se alimentam da seiva, mas dessa vez sugada pelo caule e folhas das plantas. Então, crianças, é até aqui, tá? Essas informações para vocês terem essa ideia do que é o verbete. E eu aprofundei mais, né, nas informações sobre esse bichinho maravilhoso que é a cigarra. Espero que vocês tenham gostado da aula e também que estejam muito bem. Um abraço para todos.